Prezados amigos e companheiros de estudos, interessados nos estudos do Espiritismo, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E desta feita, hoje que é dia 10 de março de 2022, que estamos às portas, não é, do mês de abril, mês em que mundialmente o movimento espírita comemora os 162 aniversário do Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo. É um livro que é uma pode-se dizer, é uma enciclopédia do Espiritismo, pode-se dizer. É um livro farto de conhecimento que abrange os dois lados da vida, o lado material e o lado espiritual. É o livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo. Se você quiser interpretar a Bíblia em espírito e verdade, estude o Livro dos Espíritos. Se você quer entender o que Jesus ensinou, leia o Livro dos Espíritos, que em princípio nós dizemos que é um livro não apenas para ser lido, como se lê um romance ou um livro qualquer, mas é uma obra para estudo e meditação. E é preciso, para os que querem conhecer o Espiritismo com profundidade, é preciso estudar e meditar o Livro dos Espíritos, analisar e compreender o Livro dos Espíritos e interpretar bem o Livro dos Espíritos, mesmo porque o Livro dos Espíritos interpreta a Bíblia. Não é a Bíblia que interpreta o Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos que interpreta a Bíblia, porque a interpretação não é pessoal. A interpretação que está no Livro dos Espíritos, interpretando os textos bíblicos, é dos espíritos superiores. Os espíritos que passaram por aqui pela Terra e outros que habitaram em outro mundo, em outros mundos, e que vieram trazer a revelação espírita para o planeta Terra. E já dizia Allan Kardec, aliás, diziam os espíritos superiores a Allan Kardec, que dentro da missão do Espiritismo, que era e é transformar a humanidade no sentido moral e espiritual, fazer mudança na alma do homem, transformar o homem mau em um homem bom, transformar o homem viciado, vicioso, em um homem desprendido dos vícios. Essa é a missão do Espiritismo, que é para transformar a humanidade. E dizia os espíritos, Allan Kardec, que chegaria aqui o tempo, no futuro, que o Espiritismo ganharia o status de religião universal. E nós, quando falamos nisso, lembramos do que falava, o que ensinava um apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, foi assessor de Allan Kardec. Leon Denis dizia-se naquela época que o Espiritismo seria ou era a religião do futuro, mas Leon Denis, ele afirmava que o Espiritismo é o futuro das religiões. O futuro das religiões. E o próprio Allan Kardec, ele faz questão de dizer nas obras que o Espiritismo é a religião que une todos os homens pela fraternidade entre si. Une todos os homens entre si pela fraternidade universal. E ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Este é o Espiritismo. E como o Espiritismo completa, não é, as portas do mês de abril, que ela comporta agora no mês de abril, 162 anos do Livro dos Espíritos.
que veio para reformar a humanidade. É um verdadeiro tratado de filosofia. E diz Allan Kardec em sua introdução, que o Livro dos Espíritos é a introdução de Kardec e a conclusão é de Allan Kardec. E na introdução Allan Kardec diz que o Livro dos Espíritos trata, cuida de todas as filosofias espiritualistas do planeta. Mas como especialidade, o Livro dos Espíritos trata, cuida de doutrina espírita. Logo o Livro dos Espíritos é para ser estudado e meditado. Estudado e meditado, analisado, compreendido e sentido acima de tudo. Esse é para o Livro dos Espíritos. E acima de tudo também deve ser divulgado pelo mundo inteiro, porque é a obra para aqueles que querem bem interpretar os textos bíblicos e entender o Cristo. E dentro do nosso programa de hoje, nós consultamos aqui uma obra do Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Chico Xavier, que é Caminho, Verdade e Vida, que ele diz aqui, fala do valor da conversação, o valor, a importância da palavra, que a palavra edifica, a boa conversação edifica, ergue, leva e tira traumas, e uma má conversação prejudica, além de prejudicar em todos os sentidos, diminui a própria pessoa humana, a má conversação. E então, é através da palavra, que diz aqui Emmanuel, que o homem se ergue, através da boa conversação que ele se levanta, que ele se ergue, e a má conversação ele se rebaixa e se vulgariza. Aí o apóstolo Paulo, aqui no subtítulo que o Espírito colocou, não é? Diz: não saia da vossa boca palavras torpe, vis, quer dizer, vulgares, que prejudica, que baixa o astral das criaturas, que baixa a temperatura espiritual das criaturas, que vulgariza as criaturas, não é? Ele diz: mas que saia da vossa boca a palavra que for boa para promover a construção do homem em termos de educação moral e espiritual, para que dê graças aos que a ouvem. A boa conversação é através da palavra. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 29, para ser consultado. E aí o Espírito Emmanuel, aqui em sua pequena crônica, ele inicia dizendo: o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Continua o Espírito Emmanuel: as almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum e humana estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios, tesouros vivos de Deus, que permutam entre si os valores da vida, os valores mais preciosos da vida. E continua aqui o Espírito Emmanuel: a palavra, a conversa, precede todos os movimentos nobres da vida. A palavra tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos através da boa conversação. Demais, desculpe, mas nós desligamos aqui o ventilador, que está trazendo muita frieza para a garganta. Continua o Espírito Emmanuel: Jesus de Nazaré legou o Evangelho ao mundo
conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Vamos tirar aqui uma propaganda da internet desagradável. Diz mais eles aqui, Emmanuel. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios desesperados ou inesperados. Diz ele, todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, da palavra, compelindo-o às maiores torpezas. E diz mais ele, são estes os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. Ora, a palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando aquele da má palavra ou da boa palavra, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe comete nos quadros da vida. Conhece-se as criaturas humanas pelas palavras, pelas conversas, porque a palavra é o reflexo daquilo que está no interior da nossa alma, é aquilo que está na nossa mente. Se a mente pensa, o pensamento se veste de palavra, que as palavras são os vestuários do pensamento. Aquilo que nós dizemos, o verbo, é o reflexo daquilo que se pensa. Logo, o conselho do Espírito Emmanuel é que empreguemos bem o verbo, a palavra, porque reflete o que está de bom ou de mal em nossa alma. E continua ele para terminar o seu ligeiro, seu breve comentário. Emmanuel, diz ele, conversar é possibilidade sublime. Possibilidade de quê? De construir, de elevar, de educar, de dar estímulo, de remover ideias negativas, de suicídio, de crime, a alguém que está com isso no pensamento, alguém que está pensando em se suicidar, alguém que está pensando em se desviar. A boa palavra que sai da gente ajuda, eleva e tira a pessoa do mau caminho. Esse é o valor da palavra. Como, de outro lado, a palavra torpe, vil, vulgar, enfraquece as criaturas, a mente, enfraquece a mente das criaturas. E diz mais o Espírito Emmanuel, conversar é possibilidade sublime que Deus nos concede. Não relaxes, pois, essa concessão do Pai Celestial, porque pela tua conversação serás conhecido. Ora, as criaturas nos conhecem, ou nós nos revelamos através da conversa, através do verbo, através da palavra. Logo, o valor da palavra é maior, tem mais importância do que nós imaginamos. E hoje nós terminamos aqui, encerramos aqui o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e o tema é conversar, mas conversar bem, conversar elevado, construindo, elevando as criaturas e não alimentar uma conversação vulgar, deprimente, que deprime, que rebaixa, que leva pessimismo ao invés de otimismo às criaturas. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com a doutrina espírita, conversando espiritismo para reflexão. Muita paz para todos.